Tudo bem? Glória a Deus, aleluia. Como é que vocês estão aí nessa quarentena? Tudo certo? Hoje então, mediante essa situação, a nossa aula vai ser totalmente no vídeo, ok? Vocês estão quase se formando aí, penúltima aula do terceiro módulo. Glória a Deus pela vida de vocês. Então eu só vou te pedir algumas coisas então. Diante da nossa aula aí, a seguir aí a gente vai falar. Eu vou falar 3 palavrinhas, chaves que eu quero que tu entenda. Bem nada a ver com a aula. Por quê? Porque esse é um código. É um código que tu vai lá falar na nossa secretaria. O código dessa aula são essas 3 palavras que eu vou jogar para ver se tu capta, para ver se você captou, absorveu a aula, entendeu, e você fala na secretaria pra gente entender que você assistiu. Ok, queridos? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que eu sempre falo em sala de aula, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a guerra espiritual, queridos, e as noções gerais e a força do louvor. Então, queridos, como o nome já diz, é uma guerra, e ela é travada onde? No próprio mundo espiritual, E essa guerra, queridos, não é contra a carne, não é contra os homens, mas é contra o reino dos mal, o reino das trevas, é contra o maligno. Então, queridos, como é que a gente luta com o maligno? Primeira coisa, você foi chamado para isso, amém? Você é um guerreiro de Deus, você é filho, então você é um guerreiro. Então existe uma música que diz, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Queridos, essa guerra espiritual, ela é rotineira, nós sempre vamos ter essa guerra, Então, queridos, você precisa o quê? Ser irrepreensível, Mas irrepreensível onde, Jackson? Nas tuas atitudes, queridos? Nas situações do dia a dia. Ou seja, guarde o teu coração de tudo quanto tens, guarde o seu coração, sede santo, amém, queridos? Então a santidade, queridos, ela é uma arma contra o reino das trevas, Hoje a gente vai falar então do louvor também, mas eu quero que tu entenda que a santidade, ela é uma arma poderosa contra as trevas, porque Satanás, o inimigo, ele entendeu que tu és um homem segundo o coração de Deus. Ele entendeu que você é um homem, uma mulher que se arrepende de seus pecados. Então, ou seja, ele não pode te tocar. Ou ele até te toque, mas ele entende que ali o buraco é mais embaixo. Entendeu, queridos? Então, sabe, queridos? Então, essa tua força vem através do louvor e da tua santidade. Mas, queridos, assim como numa batalha real, assim como numa guerra, se você é um soldado e você abre uma brecha, o inimigo vem e te ataca e te mata em muitos casos. E assim também nas nossas vidas, no nosso dia a dia, queridos, as brechas que nós abrimos, elas nos danificam, O inimigo entra pelas brechas e acaba com a nossa vida, O maior campo de batalha que a gente sempre comenta em sala de aula é onde? No seu coração e na nossa mente, E quando nós abrimos as brechas, o inimigo vem e nos ataca, ok? Então, queridos, para nós sermos guerreiros de Deus e lutar contra as trevas, nessa devida força, a gente precisa o quê? Ser pessoas irrepreensíveis, ok? Nós precisamos o quê? Guardar o nosso coração, ou seja, a nossa santidade, ela precisa se sobressair acima de todas as coisas, amém? Então, queridos, já que a gente entendeu então, essa batalha espiritual e que a nossa santidade, ela é uma das armas poderosas, mas agora eu quero falar de uma arma muito poderosa também, que é o louvor, queridos? O louvor, a Bíblia diz que Deus, ele habita no meio dos louvores. E, queridos, quando Deus, ele habita no meio dos louvores, a sua manifestação, ela acontece, queridos? Quando nós louvamos ao Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para que Deus venha e entre, ou seja, queridos, quando nós louvamos ao Senhor, por meio dos louvores, Deus, ele começa a fazer os seus grandes feitos. Então, ou seja, há uma manifestação de Deus através do louvor. Ou seja, olha essa arma poderosa que nós temos. E, queridos, numa guerra, a gente sabe que várias histórias da Bíblia nos dizem isso, que quem ia na frente era quem? Era o pessoal do louvor, o pessoal dos cânticos, dos instrumentos musicais, eles iam à frente porque eles acreditavam, eles tinham convicção que o quê? Que o louvor era uma arma gigantesca. E, queridos, eles não estavam errados. O louvor, queridos, até hoje, até Jesus voltar, vai ser uma arma gigantesca contra aquilo que a gente vem, batalhado, que é contra o quê? Contra o pecado, contra o reino do mal, contra o diabo. E quando a gente diz assim, eu louvo ao Senhor, queridos, quando a gente diz que a gente louva ao Senhor, existem várias formas, de louvar ao Senhor, Você pode louvar ao Senhor no seu jeito de falar,
Você pode louvar ao Senhor no seu jeito de agir, né? No seu jeito de lidar com as situações, né? Você pode louvar ao Senhor de várias e de diversas maneiras, né? Mas essa maneira que a gente mais se conhece é através do quê? Através dos cânticos, né? Através dos hinos, das músicas, né? Que a gente consegue louvar ao Senhor. E queridos, a Bíblia diz lá em Salmo 156 o quê? Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. A Bíblia também nos diz que nós somos criados para o quê? Para adorar a Deus. Amém, queridos? Olha a dimensão do louvor, olha o quão poder tem esse louvor. E queridos, como é que o louvor ele age no reino do mal, né? Do reino das trevas? Como é que o louvor ele age contra o maligno? Você precisa entender então que o nome de Jesus, a palavra de Deus, o sangue de Jesus e o louvor eficaz e os dons do Espírito Santo, tudo aquilo que eu tô falando, a gente já viu, né, no Instituto de Vencedores, né? Eles são as nossas armas de hoje, queridos. Você precisa entender então quais são as tuas armas, os dons do Espírito Santo. Hoje as tuas armas são o que, queridos? A tua santidade, né? É o sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, ele te purifica. Ok, queridos? A própria cruz. Então, queridos, o louvor ele é uma arma contra Satanás, porque ele entende que a glória ela é liberada. Opa, como assim a glória ela é liberada? Eu acabei de falar, né, queridos, que Deus ele quando há o louvor, Deus ele que a manifestação de Deus ela acontece. Então Satanás entende que quando há um louvor genuíno, há uma adoração, é o que? É liberado que é a glória de Deus, né, queridos? E a glória de Deus sendo liberada, queridos, Satanás ele perde sempre. Ok, queridos? Então o adversário ele o que? Ele sabe o poder do louvor e por isso ele perverteu para o mundo. Né? Como é que ele perverteu isso para o mundo, queridos? Lá na nossa primeira aula, pega um TBT do IV aí, queridos. Lá na nossa primeira aula, queridos, a gente falou sobre, né, lá da primeira aula do primeiro módulo a gente falou sobre a música secular. Vocês se lembram? Que a música secular era algo que a gente ia cortar. Por quê? Porque para nós, novos convertidos, a gente não via, né, muito problema, é só uma musiquinha. Mas o que, queridos? Satanás, ele perverteu. Ou seja, a gente falou lá no Instituto de Vencedores, lá no primeiro módulo, alguns meses atrás, que o objetivo de Satanás, era o quê? Mediante as músicas, era roubar a glória de quem? Roubar a glória de Deus. Ou seja, como é que ele perverte isso? Como é que ele sabota essas músicas? É por isso que existem as músicas mundanas. Ou seja, essas músicas elas nos conduzem, né? Elas nos influenciam ao quê? A fazer aquilo que ele é mandado. Ou seja, se tem uma música que fala sobre sofrência, queridos, você vai ficar na sofrência, né? A gente já falou disso. Então, queridos, qual que é o objetivo? Então, como é que Satanás ele perverteu, né? Ou seja, ele usou as músicas para influenciar, ok? Então, ele querendo roubar a glória de Deus, ele começou a perverter as músicas. E, queridos, os tocadores de louvores, né? Como a gente tinha falado, o pessoal ali que toca louvor, eles sempre iam à frente nas batalhas, né? Eles tinham uma convicção muito grande, né? Que dizia até hoje eles estavam certos. O pessoal que ia à frente de uma guerra, de uma batalha, era o pessoal que tocava, era o pessoal do louvor ali, né? Dos cânticos. E, queridos, eles tinham uma convicção de que o louvor ele poderia ganhar qualquer batalha. E, queridos, eles não estavam errados. Amém? O louvor ele tem uma força sobrenatural, queridos, sobrenatural. E, queridos, como é que o louvor ele funciona na batalha espiritual, né? O que o louvor ele faz numa batalha espiritual? Queridos, o louvor, a primeira coisa que ele faz numa batalha espiritual, queridos, ele traz a presença de Deus, a presença do seu Pai, a presença do seu Rei, né? A presença do Senhor dos Senhores, né, queridos? Porque assim ele é o que? Entronizado e glorificado. Ou seja, quando Deus ele é entronizado e glorificado, queridos, numa batalha, a vitória vem. Outra coisa, quando o louvor entra, queridos, ele separa. O louvor ele traz uma luz. Sabe que a gente também falou algumas aulas lá do louvor, lá no primeiro módulo, que o louvor ele te traz o quê? Uma paz, né, queridos? O louvor ele tem esse poder de te trazer uma paz, a presença do Espírito Santo. E assim na batalha, ele traz o quê? Ele traz a sua presença. E quando o louvor entra numa batalha, ele separa as trevas, né? Ele quebra, a luz espalha todas as trevas e a quebra. E o louvor ele manifesta, né, a vida celestial, né? A vida dos céus, do nosso Senhor. Você precisa entender que eu sei que você já sabe que o louvor ele nasceu, né?
ele nasceu no céu, né? Isso você já sabe que o louvor nasceu no céu. E queridos, Lúcifer, ele era o quê? Ele era o líder de louvor, né? O líder da guarda da glória de Deus, né, queridos? Isso é muito sério. É por isso que Satanás ele tem tanto entendimento, né, do louvor. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, queridos, quando a gente fala do quesito música, né? Porque a música ela tem muito poder, né, queridos? Ela tem muito poder de nos influenciar. É por isso também que hoje em dia, até hoje, né, mesmo sendo louvores e músicas gospels, a gente tem que saber escolher, né, os louvores. Tem um louvor, né, óbvio que a maioria dos louvores nos edificam, e é por isso que a todos os louvores nos edificam, mas a gente precisa saber escolher certinho as nossas músicas, ok? E queridos, o louvor ele glorifica a Deus porque suas obras são conhecidas, porque elas se tornam conhecidas para o homem. Olha só, o louvor ele glorifica a Deus, correto? Você já entendeu que o louvor ele glorifica a Deus? E quando nós glorificamos a Deus, as obras de Deus, elas são o quê? Elas são conhecidas para o homem. Queridos, quando você está passando por um momento difícil na sua vida, você começa a louvar ao Senhor e você começa a ver o agir de Deus, queridos. A obra de Deus, ela foi conhecida na tua vida. Amém? Você está me entendendo? Ou seja, o louvor quão glorificado, né? Como ele é glorificado a partir da vida de Deus. Quando nós louvamos e isso é glorificado, nós entendemos o quê? Que Deus irá agir. E quando nós louvamos, Deus ele age. E daí as obras de Deus, elas são o quê? Reconhecidas. E a gente entende que, poxa, é verdade. Quanto mais eu louvo ao Senhor, mais Ele me abençoa. Quanto mais eu louvo ao Senhor, mais eu permaneço firme. Mesmo a situação, queridos, estando difícil, estando aqui, ó, caótica, aqui, ó, tu tá suado, tá cansado, mas tu entende que tu és um adorador. Tu entende que você nasceu para adorar. E você entende, né, que você adorando, a vitória é certa. Amém, queridos? Então, quando nós adoramos ao Senhor, né, Ele começa a manifestar as obras dele, ok? E Deus, Ele habita nos louvores do seu povo. O louvor é um convite para entrarmos na presença de Deus. Queridos, é por isso que nós sempre iniciamos os nossos cultos como um louvor, né? Nós sempre iniciamos o nosso culto com os louvores. Para o quê? É um convite, queridos, para a gente já entrar na presença de Deus, né? Então, como é que o louvor ele é manifestado na vida celestial? É assim, queridos, ok? E também, né, o Espírito Santo, queridos, ele é quem inspira o verdadeiro louvor, ou seja, o louvor o que? Genuíno, né, queridos? E qual que é o louvor genuíno? Queridos, o louvor genuíno ele é fácil de descobrir, sabe como? O louvor que exalta Jesus. Amém, queridos? Esse é o louvor genuíno. Se o louvor ele começa a falar muito da pessoa, esquece do propósito que é quem? Jesus. Queridos, esse louvor, ó, ele perdeu o significado, pudim, né? Ele perdeu completamente o significado. Então, queridos, o louvor ele também é inspirado, né, pelo Espírito Santo. E, queridos, o louvor ele não se trata de talento ou de cordas vocais. Não. O louvor ele se trata do quê? De entronizar o único que é exaltado, o único que merece. O quê? O Santo dos Santos. Ok, queridos? E quais são as formas, né? Quais são as formas do louvor, né, queridos? A forma do louvor é aquela que eu acabei de falar também, né? Que são os cânticos, né? Os salmos, os hinos espirituais, né, queridos? Através de instrumentos, né, musicais dos mais variados, né, queridos? E também, né, com palmas e danças. Salmos, né? Desculpa, 2 Samuel 6,14, que Davi, seguindo, né, com o seu colete, entrou na presença do Senhor e se fortificou. Né, queridos, esse é muito sério. Então, queridos, essas são as formas de louvores, né? Através dos salmos, através, né, dos instrumentos musicais. Nós também se ajoelharmos diante de Deus significa o quê? Nós nos prostrarmos, né? Ou seja, é um ato de reverência, né? A gente está reverenciando, né, aquele que é único, digno de glória, né? E com as nossas palmas, né, e danças aí. Ok, queridos? E o que acontece quando a gente louva ao Senhor, queridos? Vocês sabem o que acontece? Enquanto louvamos, né, o Espírito Santo ele passeia no nosso meio, trazendo o que? As bênçãos de todos os tipos, né?
quando a gente entroniza o nome do Senhor e quando a gente louva Ele, com o quê? Com um louvor genuíno, com um louvor que é inspirado pelo próprio Deus, queridos, Ele vem, o Espírito Santo Ele passeia sobre nós, Ele começa a nos abençoar, mas queridos, é um louvor de todo o nosso coração. Sabe, que eles é um louvor genuíno, ou seja, quando nós adoramos a Deus, o Espírito Santo ele começa a passear, né? Trazendo o que, queridos? Trazendo curas, trazendo milagres, né? Ele nos batiza com o seu fogo, né, queridos? Ele nos renova, ele nos dá revelação. É por isso, queridos, que nós temos que cuidar com a nossa adoração. O jeito que nós louvamos ao Senhor, será que é um jeito genuíno? Será que é um jeito forçado? Será que é um jeito que só porque o nosso líder ele manda a gente louvar? Então, queridos, que a partir de hoje, queridos, o nosso jeito de louvar ao Senhor, ele seja o quê? Uma forma genuína, né? Para nós sermos abençoados por Deus, ok, queridos? E, óbvio, né, queridos, quando nós louvamos ao Senhor, nós sentimos alegria, paz, que somente é uma paz verdadeira que ninguém pode nos dar, nem o mundo, nem outras pessoas. É só a paz que vem do louvor do nosso Deus. Amém, queridos? E louvor, queridos, ele dissipa todas as correntes e cadeias, né, que prendem os filhos de Deus. E um grande exemplo disso, queridos, é o que? Paulo e Silas. Vocês se lembram? Quando Paulo e Silas estavam presos lá na prisão, o que acontece? A Bíblia diz lá em Atos 14, 25 que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, né? E os demais companheiros, né, da prisão ali escutavam. Então, queridos, e foi nessa atmosfera de louvor, né, de adoração de Paulo e Silas que em meio às aflições que Deus operou o grande milagre. Ou seja, eles estavam presos, né, eles estavam aflitos, mas nem por isso que eles pararam de adorar a Deus. E, queridos, a adoração genuína traz milagre. Amém? Sempre se lembre disso, queridos. Uma adoração genuína, um louvor genuíno que sai do seu coração, ele traz o que? Ele sempre traz o milagre de Deus. E, queridos, e com isso, né, eles ganharam livramento, né, e não só os apóstolos foram libertados, né, mas a Bíblia diz que o próprio carcereiro, né, o moço que cuidava lá da prisão, ele se tornou o que? Cristão, ou seja, ele se converteu. Olha só, o louvor ele tem um poder, queridos, incrível, né? Eu já vi vários testemunhos que as pessoas estavam se convertendo a Deus, ou seja, elas estavam aceitando Jesus pelo louvor. O louvor impactou tanto a vida delas, o louvor entrou no coração delas de uma forma tão forte, tão genuína, tão sincera, que elas conheceram a Jesus com louvor. Então, queridos, o louvor ele tem um poder gigantesco no mundo espiritual, no nosso coração, ok, queridos? Quando nós louvamos, a gente declara verdades espirituais e pedimos ações do Senhor em nosso favor. Amém, queridos? O louvor ele tem poder. Então, queridos, numa guerra espiritual, entenda, a sua santidade ela é a tua arma, é uma das armas, mas o teu louvor, queridos, ele tem um poder, né? Que sempre se lembre, o louvor genuíno, né? Ele move os céus, ele move o que? A glória de Deus, a presença de Deus. E sempre quando tu louvares ao Senhor, queridos, sempre se lembre de dar um louvor genuíno, porque o Espírito Santo ele está passeando, o Espírito Santo ele está no nosso meio, louco para trazer as bênçãos deles. Ok, queridos? Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha entendido, né, que o quão forte é o louvor nessa guerra espiritual, e também tenha entendido, queridos, né, que você possa entender que você é um guerreiro, né, e que você não pode abrir brecha, que a tua santidade ela precisa estar lá em cima, ok, queridos? E que nós vamos vencer essa guerra espiritual que nos molde cada dia mais o louvor de Deus, né? E essa guerra ela é rotineira. Você precisa entender isso, que ela acontece diariamente. Então é com o louvor e com a nossa santidade que nós vamos além para cima. Amém, queridos? Vejo vocês logo logo. Oremos por essa situação, louvamos ao Senhor por essa situação e damos graças a Ele, porque logo logo a gente vai se ver. Tá bom, queridos? Estou com saudade. Beijão para vocês e tamo junto. Amém?